Vamos lá, pessoal, vou tentar explicar aqui de uma forma mais prática, né, como funcionam algumas análises interessantes que vai fazer vocês entenderem melhor a diferença de um lucro contábil para um caixa, né? Estou aqui com um book de demonstrações financeiras da Petrobras em Excel. Importante dizer que a maioria das empresas, além de disponibilizar no site as informações em PDF, elas também colocam o book em Excel, que facilita bastante na nossa análise. A primeira sheet desse arquivo é os principais destaques. Aqui eu resumi os principais destaques com aqueles que eu julguei mais importante para poder passar aqui para vocês. Normalmente na aba de principais destaques é basicamente a mesma coisa que a empresa mostra no que a gente chama de release de resultados. O press release, né, que é aquele documento bonito onde a empresa mostra tudo de bacana que aconteceu e ela justifica o porquê que os investidores têm que acreditar nela e têm que comprar as ações mesmo e têm que estar junto, correndo lado a lado. É no release que você vê tudo isso. Aquela maravilha de análise, né? No release dificilmente você vai ver alguma coisa negativa. Mas vamos lá, o que ela colocou aqui como destaque eu resumi, né? Receita de vendas, ó, uma queda de 2,58, porém você já consegue ver que no lucro bruto teve um aumento de 2,88. O que dá a entender aqui que o custo, que deveria estar aqui no meio, teve uma queda, né, maior do que a queda de 2,58 da receita, porque o lucro bruto é a receita menos o custo. Isso fez com que o lucro bruto tivesse um aumento de 2,88, beleza? Normalmente o custo anda em contrapartida aí da receita, né? Para você vender mais, normalmente você precisa aumentar um pouco o seu custo. Então essas duas linhas elas andam basicamente em concordância. Quando acontece alguma coisa desse tipo aqui, que faz com que uma tenha uma variação maior do que a outra, normalmente é alguma redução, algum critério de classificação de custo que a empresa fez, que fez toda a diferença, ou até mesmo aí a implantação de algum CPC, alguma coisa do tipo, mas normalmente as duas andam em concordância. Para você aumentar a receita, você aumenta o custo, né? O custo é necessário para você transformar em receita, diferente da despesa, beleza? A despesa teve uma queda, ó, de 58 para 40. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso. Nas próximas sheets eu vou abrir isso, mas é interessante, tá vendo só? Uma variação de 29%. Isso aqui justifica basicamente a maior parte, quase tudo, do gap positivo do lucro líquido da empresa, que é a linha de baixo, saiu de 25 para 40. Lucro líquido é o lucro contábil, última linha da DRE, né? Saiu de 25 para 40. Se a gente está vendo que o lucro bruto aumentou 2,88 e o lucro líquido saiu de 25 para 40, um gap positivo de 55, significa que o processo operacional da empresa nada teve a ver com o aumento do lucro líquido, né? Então, por mais que o CEO e o CFO lá na reunião de resultado comece a falar que o lucro líquido bateu todos os recordes comparado com o período anterior e tudo mais, né, que é normalmente o caminho que esses apresentadores de resultado levam essa apresentação, né, para fazer você prestar atenção simplesmente no gap positivo, né, ele não vai falar que isso não foi devido por conta aí de alguma coisa que não tem a ver com a operação, porque a operação onde você analisa se a empresa está crescendo de forma orgânica, né? Se o processo operacional dela faz com que ela gere resultado e principalmente com que ela gere caixa, entendeu? Então é umas maquiagens, assim, digamos dessa forma, que o pessoal normalmente não mostra de forma completamente aberta. Vai estar escrito na demonstração financeira e tudo mais, mas na reunião de resultado, né, aquela conference de resultado depois dos trimestres, o pessoal normalmente não entra nesses detalhes, tá? Você não vai ver isso acontecendo. A linha mais importante sempre vai ser o lucro bruto, né? Se o lucro bruto aumentou bastante, significa que a empresa provavelmente está conseguindo vender bastante. Aí vem outra análise. Por que ela está conseguindo vender bastante? Será que aqui dentro tem vários contratos podres, sujeira?
Ou será que de fato são contratos que param em pé e tem uma grande chance de virar caixa, né? Desse dinheiro entrar no caixa, do cliente pagar a empresa? Beleza? Seguindo aqui, ó, o fluxo de caixa operacional aumentou 6,18. Tá vendo só? Olha que interessante. O lucro bruto aumentou 2,88. Entrou uma grana no caixa, tá vendo? Em relação ao processo operacional. Que aqui a gente não consegue saber se é referente a anos anteriores, se era um contas a receber que estava se arrastando aí de anos anteriores e acabou entrando no caixa agora, se a empresa melhorou o pagamento de fornecedores. Essa análise a gente consegue pegar lá pela DFC. Mas, de forma resumida, olhando só a sheet de destaques, a gente já consegue ver que ela teve aí uma geração de caixa operacional de 6,18. Bacana, beleza? E o EBITDA ajustado, que aumentou 12,54. Interessante. O EBITDA é um dos pontos que eu mais gosto de analisar e de falar. Eu sou muito crítico para falar sobre o EBITDA, porque o EBITDA ele é muito manipulável. E é impressionante que, por mais que o EBITDA seja muito manipulável, muitas empresas utilizam o EBITDA para pagar a bonificação para a diretoria. Então, é um negócio que eu fico maluco, cara. Para mim, tinha que amarrar no caixa, tinha que colocar os dois, EBITDA versus caixa. Mas vamos lá. O lucro bruto da empresa aumentou 2,88, mas o EBITDA aumentou 12,54. Ou seja, o processo operacional, que é o lucro bruto, não foi o responsável pelo aumento do EBITDA. E o gap do EBITDA, o aumento positivo do EBITDA, pode ter certeza absoluta que o CFO, no momento da conferência de resultado, fez aquela puta análise, sabe? Aquele cenário todo bonito, novamente falando que o EBITDA bateu recorde, né? E isso sai na mídia, aquela coisa toda, mas quando você analisa as informações de uma forma um pouquinho mais detalhada, você percebe que tem coisa aí que acaba não fazendo muito sentido, né? Quer ver um detalhe? O que está dentro desse EBITDA daqui? É o que a gente vai ver na aba de EBITDA ajustado. Ó, a empresa colocou aqui, beleza? Aqui embaixo ela colocou a dívida bruta, né? O aumento da dívida bruta em 3,27, que a gente também consegue pegar aí pela DFC principalmente, tá bom? Aqui tem uma sheet de receita líquida, né? Então ela simplesmente abriu aí a receita líquida. A gente consegue ver a queda da receita líquida por alguns serviços que a Petrobras presta, né? Então tá aqui, ó, saindo de 310 para 302. Isso daqui não é tão importante agora. Despesa operacional eu tinha até pintado, né? A despesa operacional da empresa, tá vendo só lá? Abriu um pouquinho melhor a despesa operacional. Então saiu de 21 para 4 milhões aí em 2019, que é basicamente o que estava lá na... Cadê? Ah, vai tá aqui no DRE. Na hora que chegar na DRE a gente vai conseguir ver isso. Saindo de 21 para 4 milhões, a gente vai entender o que está aqui dentro também. E aqui está o EBITDA ajustado. Para quem não sabe, né, o EBITDA ele não considera aí resultado financeiro, depreciação e os impostos. Então você pega o lucro líquido, volta aí o resultado financeiro, volta o IR e a contribuição, volta a depreciação, você chega no EBITDA padrão. Beleza? Aí a maioria das empresas fazem o que eles chamam de EBITDA ajustado. O que é o EBITDA ajustado? É você tirar do EBITDA daquilo que não necessariamente impacta a operação. Pelo menos deveria ser isso, mas cada empresa ajusta o seu EBITDA conforme lhe convém, essa é a realidade. Então, é por isso que eu falo que o EBITDA é 100% manipulável. E não existe uma norma que determina como o EBITDA deve ser elaborado, tá bom? Por isso que cada empresa ajusta da forma que lhe convém, beleza? Não existe um CPC específico para isso, por exemplo. Então aqui ela está ajustando com participações em investimentos, impairment, algumas conversões, alienação de baixa de ativos, beleza? Olha só, 23 milhões que ela está ajustando aqui. E vamos ver o que mais. Variação cambial, beleza? Tem um EBITDA ajustado aqui. 112 para 128, beleza? Aí aqui tem as operações descontinuadas, né? De informações descontinuadas da empresa. Ajustou isso também. Chegou aí ao total de 114 contra 129.
Então 129 milhões de EBITDA, né? Um gap aí de 12,5. Como que estava lá nos destaques? 12,5, isso aí. Vamos dar uma continuidade, depois a gente volta para esses destaques, só para fazer alguns cálculos. Aqui está a DRE, a mesma que está no PDF, tá bom? Balanço também, o mesmo que está lá no PDF, DFC também. Interessante, DRE por segmento, né? Isso daqui é interessante, nota de informação por segmento. Eu tinha até anotado aqui, olha que bacana, de 302 milhões, que é o faturamento, né? A receita bruta da Petrobras, 88%, olha só, 88% corresponde à unidade de refino. Interessante isso, né? Então a unidade de refino está levando a Petrobras nas costas, basicamente isso, né? Beleza? Então, ó, essa daqui é demonstração do grupo de outras despesas. Então o grupo de outros tinha até anotado, ó, a unidade de gás e energia é onde teve aí aquela baixa de ativos, 21 milhões, não, os 20 milhões. Então tá na unidade de gás e energia. Essa baixa de ativos é aquela que a gente estava vendo aqui no resultado de alienação. Claro que aqui dentro tem outras baixas também, mas ali está o saldo mais relevante. Beleza? Faz parte da unidade de gás. Não é isso? Cadê? Unidade de gás e energia. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui na DFC. Olha só. Vou tentar travar aqui. DFC, lucro líquido, 40 milhões. Essa parte aqui da DFC, a gente ajusta tudo aquilo que não necessariamente passou pelo caixa, ou vai passar pelo caixa futuramente. Então, do lucro líquido a gente ajusta isso. São efeitos que não impactam o caixa, pelo menos é o que dá a entender aqui. Eu costumo colocar aqui a sigla efeitos caixa, efeitos não caixa, para ficar mais fácil para o leitor também, né? Para o leitor não ficar tentando decifrar as coisas. Então esse grupo aqui, ele não impactou o caixa, é isso que dá para a gente entender aqui, beleza? O que impactou o caixa na parte de grupo operacional é esses caras aqui, ó. Esses caras aqui, beleza? Redução, aumento de ativos e passivos. Então é isso aqui. Daqui para cima, ó, ajustes para, que vai até aqui, são informações que não impactaram o caixa. Então é importante você saber isso. Aqui dentro tem provisão, tem qualquer tipo de ajuste que não necessariamente passou pelo caixa, tá bom? Então assim, de grosso modo, pessoal, olha só, o que a gente consegue ver aqui no caixa da empresa, né? Eu vou até ignorar esse grupo que não impactou o caixa aqui, depois a gente volta neles, tá bom? Olha o contas a receber. A Petrobras conseguiu colocar para dentro 8,5 milhões de contas a receber. Ela recebeu esse valor. Então teve uma queda do saldo de contas a receber porque o dinheiro entrou na casa. Depósitos vinculados a class actions. Não sei o que seria isso, esses depósitos vinculados, mas entrou aqui no caixa 7,4 milhões também, que ajudou o caixa da empresa. Cadê os passivos? Vamos ver aqui. Se teve algum gap aqui. Olha os processos judiciais aqui, né? 14 milhões de processos judiciais aqui impactaram o caixa da empresa. Aqui fica um pouco confuso também, né? Que a Petrobras aqui ela não... Deixa eu ver aqui se tem isso aqui em cima, tem outro grupo. Mas olha só que interessante. Aqui ela chama de provisão para processos judiciais. Quem olha grosso modo, de fato, entende como provisão. Provisão não impacta a caixa. Provisão é despesa contra passivo, né? Eu costumo separar. Eu coloco lá pagamento de processos judiciais quando eu vou fazer a DFC. Aqui no caso da Petrobras, eu não encontrei aqui um grupo de uma linha de pagamento de processos judiciais. Não tem aqui, tá vendo? Não tem nada aqui de processos judiciais, não tem nada de pagamento. Então dá a entender que aqui dentro ela está colocando a provisão, mas o pagamento também. E aqui é o líquido entre os dois. O líquido entre os dois, beleza? Então impactou o caixa 14 milhões. Cadê os fornecedores? Aqui, ela pagou de fornecedor 3,8 milhões. Então, beleza, vamos lá. Qual que é a lógica aqui, né? O que eu gosto de fazer? Eu pego tudo que impactou caixa e somo tudo.
eu tenho 34 milhões? O que eu quero dizer aqui? 34 milhões relativos ao processo operacional da empresa impactaram o caixa negativamente. 34 milhões de processos que envolvem a operação da empresa, de forma direta ou de forma indireta, impactaram o caixa em 34 milhões. É isso que a Petrobras está permitindo aqui que a gente deduza. Beleza? 34 milhões, está aqui. Sem considerar a operação descontinuada lá embaixo, tá? 34 milhões de operações que entraram ou saíram do caixa. Aumento de ativo e aumento de passivo, de forma negativa. Beleza? 34 milhões. Olha que interessante aqui, pessoal. Se a gente pegar aqui todo aquele grupo lá de ajustes para, que é ajustes do lucro líquido, que são informações que não impactaram o caixa, e a gente somar todos esses caras aí, vamos ver quanto que a gente chega? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Vem até aqui. 93 milhões positivo. O que isso quer dizer? Se eu somo um mais o outro, eu chego a 59 milhões positivo. Ou seja, eu tenho 93 milhões no meu grupo operacional de caixa que está camuflando os 34 milhões de saída de caixa que a gente teve, entendeu? Eu tenho 93 milhões de coisas dentro do meu grupo de caixa operacional que não impactaram o caixa, que não entraram e nem saíram do caixa. Mas conforme o CPC 03 de demonstração dos fluxos de caixa, eu preciso colocar esses caras dentro do meu grupo operacional, mesmo sem eles terem impactado o meu caixa, entendeu? Eu tenho que colocar aqui e mostrar que são ajustes, igual a Petrobras fez. A soma de tudo isso dá 93 positivo. Só que quando eu analiso simplesmente o que entrou e saiu do meu caixa, que é o que a Petrobras deixa a gente entender aqui, eu tenho 34 milhões. Então, ou seja, se eu somo os dois, eu chego a 59 positivo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos ver se dá certo. Tenho 100. Isso mesmo, ó. Pegar aqui o nosso lucro líquido. Tem o lucro líquido. Colocar aqui um impacta caixa, IP. E aqui não impacta caixa. Lucro líquido. Aqui está o net, né? Então deixa eu somar de novo. Impacta caixa. O que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar daqui para baixo, que é isso que eu estou entendendo aqui, que dá a entender que ela colocou que impactou caixa, entrou e saiu. Não impacta caixa. O que seria isso aqui? Toda a parte que está dentro do grupo de ajustes do lucro líquido. Então, aqui não impactou caixa. Aqui impactou caixa. E o meu lucro líquido é isso aqui. Beleza? Então aqui, total fluxo de caixa operacional da empresa. É a soma de tudo isso. Vou fazer um cheque. Esse cara aqui menos esse cara aqui, sem considerar a operação descontinuada. Ó, zerou, tá vendo? É exatamente isso. Então, esse cara aqui é o cara que não impactou o caixa, mas está dentro do meu fluxo de caixa operacional. Esse cara aqui é o cara que impactou o caixa e está dentro do meu caixa operacional. Esse cara é o lucro líquido, que também eu preciso colocar dentro do meu fluxo de caixa operacional. A soma de tudo dá todos os meus fluxos de caixa operacional. Aí vem a pergunta para vocês. A Petrobras está gerando caixa operacional? A Petrobras está gerando caixa operacional? Sim ou não? A resposta é não, ela está consumindo caixa operacional. Olha aqui. Ela está consumindo 34 milhões de caixa operacional. Por mais que ela gerou 8 milhões de contas a receber, ela pagou 9 milhões de contribuição social e imposto de renda, entendeu? E assim por diante, o net deu
34 milhões negativo. Ela está consumindo caixa no exercício. Ela está consumindo caixa no exercício. Conseguem enxergar agora? Ela está consumindo. Quando você pega a DFC e abre a DFC e começa a analisar separadamente, você percebe isso. Então, eu quero saber só o que aconteceu no exercício. Eu não quero saber o que foi registrado via competência. DFC é regime de caixa. Você tem que analisar o que entrou e saiu do caixa. Regime de competência é tudo aquilo que está na DRE. E tudo aquilo que está aqui em cima. Ó. Tudo isso aqui é regime competência. Tudo isso aqui é regime competência. Depreciação. Depreciação não impactou caixa. Impairment. Impairment não impacta caixa. Perda no valor de recuperação de ativos impairment aí de... sei lá que tipo de ativos que eles colocaram aqui, ativo fixo que seja, não impacta a caixa. Entendeu? Ajuste a valor de mercado dos estoques, impacta a caixa? Não impacta a caixa. Baixas de postos secos, impacta a caixa? Também não. Perdas de créditos de esperados, PDD, impacta a caixa? Não impacta a caixa. Ou seja, 93 milhões dentro do meu grupo de fluxo de caixa operacional não impacta a caixa. Porém, ele está sendo maior do que os valores que eu tenho que transitaram de fato pelo caixa. Um menos o outro, sem considerar o saldo do lucro líquido lá no começo, daria 59 milhões positivos, olha aqui embaixo. Se eu considero o meu lucro líquido, eu chego no 100. Então, ou seja, que é o saldo que está lá no fluxo de caixa na última linha do grupo operacional aqui, sem considerar a atividade descontinuada, isso aqui não interessa também. Então vamos lá, fazer mais uma análise aqui. Esse cara, mais esse cara, eu tenho 59 milhões. Eu tenho 59 milhões entre o net dos dois, positivamente por conta das operações que estão no meu fluxo de caixa operacional, mas que não impactaram o meu caixa. Qual que é a conclusão que a gente consegue tirar aqui, gente? Qual que é a conclusão geral? A operação da Petrobras não está gerando caixa, ela consumiu caixa no período. Por que eu estou batendo nessa tecla? Consumiu caixa no exercício. Consumiu caixa no exercício. Marca essa frase. Consumiu caixa no exercício. Consumiu caixa no exercício. Por que eu estou falando que ela consumiu caixa no exercício? Se o fluxo de caixa operacional está 100. Eu estou falando isso porque dentro desse 100, 93% não impacta a caixa. Está ajustando, tá ajustando o meu lucro líquido. Não impacta a caixa. É por isso que eu estou batendo nessa tecla. A operação da Petrobras consumiu caixa, que é exatamente os 34, que é tudo que entrou e saiu do caixa. Então, consumiu caixa, marca isso. Beleza? Marcou essa frase aqui? Por que eu estou falando para você marcar? Volta lá nos destaques. O que está aqui no destaque, gente? O que está aqui no destaque? Olha aí. Que o fluxo operacional da Petrobras ele teve um aumento positivo de 6,18. Quem olha isso aqui sem analisar de fato a DRE e a DFC, vai achar o quê? Nossa, a operação da Petrobras está gerando 6,18. Inclusive, eu comecei falando isso para vocês. Comecei entrando exatamente nesse ponto. Só que na hora que a gente entra lá no caixa, você percebe que não é, entendeu? Só que se você se limita apenas a esses indicadores, ao pré-release, você vai ter a visão falsa de que o caixa operacional da empresa ele aumentou 6,18, mas não aumentou, isso aqui não foi dinheiro, não é dinheiro isso aqui. Não é 6,18 de dinheiro. Isso aqui não está ajustado. Quando a gente faz análise de caixa para valuation, a gente faz um fluxo de caixa operacional ajustado. E o fluxo de caixa operacional ajustado é exatamente você arrancar tudo isso aqui, ó, que está ajustando o lucro líquido e não passou pelo caixa, e deixar só esses caras aqui. Só esses caras que passaram pelo caixa.
Aumento e redução de ativos e passivos. Tem aquele fluxo de caixa livre para o acionista também, que eles não consideram aí o quanto a empresa captou de financiamento para poder se manter em pé. Eles focam no grupo operacional também. Nesse fluxo de caixa para o acionista a gente consegue arrancar essas sujeiras da DFC e chegar exatamente aí de quanto ela está gerando de operação, quanto que ela está consumindo de operação. Vocês percebem que todos esses 93 milhões que está aqui, que está ajustando o lucro líquido e está no meu fluxo de caixa operacional, ele tem o poder de maquiar o impacto negativo que a gente tem aí nas operações dentro da empresa. Vocês conseguem enxergar isso? Ele maqueia. E é muito fácil você manipular esses caras aqui, porque são provisões, entendeu? Então são provisões, por isso que está aqui, são provisões dentro do lucro líquido. É muito fácil você maquiar isso dentro do lucro líquido. Por isso que a gente fala que o lucro contábil é maquiado, entendeu? O caixa não é maquiado. Quando eu falo caixa, eu não estou falando da DFC inteira. Quando eu falo caixa, eu estou falando da última linha, que é essa daqui, ó. Esse cara aqui, ele bate com todos os extratos bancários da empresa. Se você pegar todas as contas bancárias da empresa, somar todos os valores que estão nos extratos, vai bater exatamente com esse cara aqui. Então esse cara não é maquiado. Tudo isso aqui vem para ajustar o lucro líquido até chegar no caixa. Se você pegasse aquela DFC direta, você ia chegar nesse cara aqui de forma mais rápida, entendeu? Então você parte de uma premissa completamente subjetiva, que é o lucro contábil, o lucro líquido, sai ajustando tudo, adicionando, excluindo, até que você chega no valor que está no caixa. Né? Então você sai ajustando tudo que aconteceu no balanço, tudo que aconteceu na DRE, para que no final você chegue no caixa. Você dá um jeito de ajustar tudo que aconteceu na contabilidade para no final chegar no caixa. Então é basicamente assim, eu sei que é subjetivo, mas é exatamente isso. Né? O seu caixa hoje é como se no seu bolso tivesse R$2, só que você ganha R$1.000, né? Aí você quer demonstrar como que você saiu dos R$1.000 e chegou nos R$2 que está no seu bolso. Aí você começa com 1.000. Aí você sai ajustando tudo que você pagou, tudo que você recebeu no meio do caminho, que aumentou esse valor também, depois o que diminuiu, até chegar naquilo que ficou no seu bolso, que é os R$2. A DFC indireta é exatamente isso. É exatamente isso. Nada mais que isso. Você tem 2 contos no bolso, só que você recebeu R$1.000. Aí você mostra um relatório de como que você consumiu esses R$1.000 para chegar em R$2 que está no seu bolso. É basicamente isso. Entendeu? Um exemplo claro também para você associar em relação a isso. A DRE, imagine aí no mesmo exemplo que você ganhou R$1.000. Só que você ainda tem a receber, só que você sabe que você vai receber, porém, só lá no finalzinho do ano, no finalzinho do ano. Você está fazendo aqui a sua demonstração do resultado pessoal do primeiro trimestre de 2020. Você já fechou um contrato com a empresa, que você tem um valor, você prestou o serviço agora, só que ela só vai te pagar no final do ano, que seja, só para ficar um exemplo, né? Então, você fechou um contrato com ela agora, R$1.000 você já ia receber de qualquer forma, né? Então você prestou o serviço e vai receber esses R$1.000 dentro do próprio trimestre. Os outros 1.000 você só vai receber no final do ano. Qual que é a sua receita? Nesse exato momento, é R$2.000. Por quê? Você precisa registrar conforme regime de competência os R$1.000 que você prestou o serviço e vai receber. Agora você vai ter que colocar lá na sua DRE como receita, e os R$1.000 que você fechou o contrato agora, mas só vai receber no final do ano, também tem que colocar agora na sua receita. Então você tem R$2.000. Aí você começa a colocar todos os pagamentos que você fez. E tudo que você vai ter que pagar, que você já tem um contrato fixado agora, mas ele vale, por sei lá quanto tempo. Enfim, você vai ajustando tudo até chegar nos R$2 que tem no seu bolso. É basicamente isso. Você entrou com R$2.000 no seu bolso de cara? Não, você não entrou com R$2.000 no seu bolso de cara. Você entrou com R$1.000 só. Os outros 1.000 vai entrar no seu bolso só no final do ano. Só que na DRE você ajusta isso, né, para chegar no resultado no final.
Esse resultado que você chega na DRE no final é o resultado que a gente chama de econômico, porque esse resultado econômico ele não vai estar no seu bolso. O que vai estar no seu bolso? Os R$2. A déficit indireta, ela ajusta esse resultado econômico que deu nesse net entre as despesas e os R$2.000 que você registrou de receita para poder chegar nos 2 contos que está no seu bolso. É basicamente isso.